Bem-vindos ao canal Autoanálise BR, o seu canal referência para notícias automobilísticas mais atuais e relevantes. O assunto de hoje é a polêmica garantia. Como funciona? O que deve se tomar cuidado? O que está por trás dos processos de garantia? Hoje, na bancada, para debatermos um assunto, está o engenheiro André Dantas e o empresário Christian Matos, que tem muitas histórias para contar sobre garantia. Vamos começar. Essa pauta surgiu porque estávamos conversando entre nós sobre as garantias dos pneus Scorpion da Pirelli, que equipam os modelos da Jeep e apresentam problemas. Christian, o que você tem para nos contar nesse caso? Olha, com relação à garantia de pneus, foi uma coisa que sempre as concessionárias tentaram fazer com que o cliente procurasse diretamente o fabricante do pneu. Ou seja, não, esse problema não é meu, esse problema é do fabricante do pneu. E o cliente, ele compra o carro, ele não quer saber, e ele tem razão em procurar a concessionária e mandar a concessionária resolver, né? Esse é um ponto, que eu já vejo isso há muitos anos isso acontecer. Com relação ao Pirelli, o pneu verde, né, da Pirelli, que era utilizado muito no Compass, eu nunca vi tanto problema. Hoje já diminuiu bastante, mas eu nunca vi tanto problema relatado igual o que aconteceu com esse pneu há coisa de uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? 5 anos atrás, 4 anos atrás. Eu lembro de casos de pessoas que relatavam e mostravam fotos de carros novos, carros com 500, 600 quilômetros, onde você tem um talão ali, aquela banda de rodagem soltar, né? O pneu esfarelar, escamar, uma série de coisas, né, que eu vi. E assim, o que me impressionou muito foi a queda da qualidade da Pirelli. Eu, quando era garoto, né, adolescente, final da adolescência, quando tive meus primeiros carros, eu adorava a Pirelli. Para mim era de longe a melhor marca. Eu não conhecia Michelin ainda, né? Então, para mim, das 4 maiores, que era Firestone, Goodyear, Pirelli, para mim a Pirelli era melhor, né? E como ela caiu a qualidade dela. E a matéria mais recente que eu escrevi foi final de 2020 e esse problema estava bem em evidência. Principalmente, Christian, você que entende tanto dos bastidores da concessionária, eles alegavam principalmente o quê? A fábrica não dava garantia, mas muitos proprietários conseguiram a garantia da concessionária. Como funciona esse processo? E por que ele ocorre? Então, vamos lá. Com relação aos pneus, eles tentam empurrar para que o cliente leve a um revendedor autorizado da Pirelli, que existem, assim, dentro dos revendedores autorizados, existem, por exemplo, na cidade do Rio tem uns 2, olha, ali são locais onde eles levam lá, o pneu vai para análise, o cara tem um dia da semana que passa alguém da fábrica lá para poder fazer análise dos pneus, tá? E com pneus é dessa forma. Agora, tem todo um restante, na verdade, existe assim hoje um grande folclore, né, com relação à garantia, que é a maioria das pessoas acreditarem que concessionária não gosta de fazer troca de peça em garantia, né? E isso eu mostro para você o porquê que isso é totalmente errado, essa ideia. Na verdade, o que acontece? A concessionária ela adora trocar peça em garantia. Por quê? Porque a oficina ela não vai ganhar na peça, porque ela vai pegar uma peça boa do estoque dela, ou que ela vai pedir à fábrica, e vai trocar, vai trocar do cliente, ela não vai ganhar na peça, só que ela vai ganhar na hora da mão de obra. E a hora da mão de obra você tem uma tabela que é definida pela montadora, junto com as concessionárias, você tem um valor por hora. E aquele valor é um valor interessante, aquilo ali rentabiliza a concessionária, né? Quando você faz um serviço para uma seguradora, por exemplo, a seguradora, o que ela faz? Ela faz o seguinte, se a hora da mão de obra é 100, ela vai falar assim, olha, eu vou te pagar 40, se você quiser, é isso aí, porque sempre vai ter alguém que vai aceitar um valor menor. E a seguradora ainda faz o seguinte, né? A gente fala assim, mas a seguradora o cara ganha na peça. Muitas vezes não, porque a seguradora hoje, o que ela faz? Ela compra as peças no atacado de algum distribuidor e ela fornece a peça. Olha, tá aqui, ó, você vai consertar e as peças estão aqui, eu vou te fornecer as peças, né? Qual é o grande porém? Mas por que a concessionária muitas vezes ela nega a garantia? Por conta da fábrica. O fabricante ele tenta arrumar
de todas as maneiras, negar aquela garantia. Não é a concessionária, e sim a fábrica. Então, muitas vezes, o que acontece? A concessionária, ela vai lá, ela troca a peça em garantia, quando ela manda para o fabricante fala assim, olha, isso aqui está fora de garantia, eu não vou trocar. Você não ganha na peça, você perdeu aquela peça que você trocou, e você não ganha na mão de obra. Então, é um prejuízo muito grande. Então, eles ficam com medo, né? Isso gera um medo neles, que eles procuram o máximo a falar, não vou fazer, né? É isso que acontece. André, você, com as suas experiências nas inúmeras perícias que você já fez em casos que havia garantia ou não havia, como funciona nesse caso das perícias? Quando você chega num nível de perícia, é porque a briga está grande. Não? Por exemplo, a gente estava falando de pneus. Recentemente eu peguei um caso de uma perícia em um carro da Mercedes com pneus da Goodyear, que o carro foi um caso de um pneu Runflat. Você imagina, 4 pneus Runflat de Mercedes, não são baratos. E o carro completamente preso, completamente esquisito e desgastou muito rápido. Chegou o dono do carro, na boa, e pediu substituição em garantia do pneu. E a Pirelli não quis dar, a Pirelli não, desculpe, a Goodyear não quis dar a garantia. Ok. Até aí, tudo bem, eu não vou nem entrar muito no assunto, porque nós descobrimos que houve, na verdade, um erro do instalador, porque o programa de fazer alinhamento do carro não tinha os dados originais do veículo. Então, provavelmente, o carro foi alinhado totalmente errado. Mas o que nós verificamos lá foi o seguinte, uma relutância muito grande da Goodyear em aceitar o caso, né? E ele falou, não, porque foi passado pela nossa equipe, papapá. Falei, não, mas nós estamos discutindo porque o pneu ovalizou, tal, não sei o que, papapá. Aí eu falei, mas como é que é o processo? Ah, porque o pessoal aqui vai lá, tira algumas fotos e manda para a Goodyear. Falei, pera lá, mas como é que são essas fotos? Fotos em baixa resolução, preto e branco. Agora, como é que alguém dentro de uma Goodyear consegue avaliar se o defeito é do pneu ou não, olhando para uma foto de um pneu que já é preto, numa foto preta e branca, né? Que um pneu que tem deformações, não é que o pneu rasgou, não é que o pneu dechapou, nem nada disso. O pneu estava deformado, então você rodava o pneu e você via que o pneu tinha aquelas oscilações da banda de rodagem, né? Mas o carro é foto, então o pneu estava parado. Como é que você percebe que está deformado? Como é que você pode dizer que aquela pseudo, aquela teórica deformação que o cara não viu, porque a foto não permite você olhar aquilo, dizer se aquilo foi causado pelo cliente ou não? Isso foi questionado pro perito judicial, né? Isso criou um certo embaraço junto à Goodyear, né? Então, e mesmo de outros defeitos de carros mesmo, de motor e tudo mais, você vê uma relutância muito grande do fabricante em atender esse tipo de coisa. Quase tudo é jogado para aquela velha conversa. A culpa é do dono do carro. Desgaste natural. Desgaste É natural. desgaste natural, é mau cuidado do proprietário. Por exemplo, pneu. Pneu, você chega em qualquer concessionária e fala, meu carro deu problema de pneu. Ah, não, pneu nós aqui na concessionária a gente não costuma dar garantia. Por quê? Ah, porque pneu está exposto a todo tipo de coisa. Pega um buraco, você detona com o pneu. Como é que eu te dou garantia disso? O cara fala isso. E aí, Christian, como você nos explica os bastidores desses casos? Eu acho engraçado, comentando esse caso do André, é parecido, isso para mim fazendo a analogia, é parecido com aquele caso assim, que o cara mostra uma foto do que aconteceu com o carro dele, aí o cara fala assim, você vê muito em grupo de Facebook, em rede social, o cara fala assim, na certa é isso, na certa é aquilo. Às vezes eu falo assim, cara, você analisou o caso, você viu o carro?
É que nem essa semana teve uma pessoa que falou assim, pô, não fizeram, o cara teve um problema elétrico no carro, pô, não fizeram a revisão de entrega no carro. Eu falei assim, como é que você sabe? Você estava lá? Você viu? Você sabe o que contempla a revisão de entrega? Ah, contempla isso, 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 isso. Eu falei, não é isso. A parte elétrica você vê se as lâmpadas estão funcionando, a buzina está funcionando, o ar-condicionado está funcionando, e ok. Né? Agora, eu vejo direto isso que o André está falando deles negarem. Eu tenho um caso, isso foi em 2018, tá? Que eu acompanhei lá na Ford, uma concessionária Ford, é a maior concessionária Ford do Rio, né? E, na verdade, era a maior loja em vendas do Brasil, tá? Essa concessionária. E o que acontece? Eles tinham uma oficina gigantesca e tinha aquele famigerado problema do câmbio Power Shift que a gente sempre fala. Se não der defeito, um dia vai dar. A gente sabe. Então, o que aconteceu? A Ford mandava trocar lá o kit de embreagem, mandava trocar o câmbio. E o que aconteceu? O mecânico fez a troca. Na época, isso em 2018, custou R$15 mil, né? Foi o valor do serviço. Ele fez a troca. O que a Ford negou? Por que a Ford negou o pagamento? Porque ela falou assim, esse mecânico, ele não fez um dos cursos que a Ford colocou ele para fazer. Né? Ele esqueceu de fazer. Só que isso não invalida o cara de ser um dos melhores mecânicos que tinham dentro da concessionária. Ah, mas ele não fez aquele curso. Às vezes o curso não tinha nem nada a ver, era um curso da parte elétrica, não tinha nada a ver com aquilo. Não, mas eu não vou pagar porque o cara não fez o curso, ele não estava apto para fazer. E a concessionária tomou 15 pau de prejuízo aí. Entendeu? Senhores, só para lembrar que nós entramos na reta final, temos 5 minutos agora para nós encerrarmos essa parte do programa. Ô, André, e o que você falaria sobre isso? É uma desculpa para a fábrica negar a garantia, né? Porque um curso de elétrica... Vou contar para você até uma coisa que é um pouco pesada de falar, tá? Porque mesmo quando a gente lida com perícia, eu já percebi que existe uma certa tendência, até mesmo entre peritos, de chegar a escolher a desculpa mais fácil de ser engolida do que realmente procurar a causa do acidente, né? Recentemente eu fui ver um caso de um veículo incendiado, né? Que o perito chegou na perícia e falou assim, já veio falando assim, esse carro aqui incendiou rodando, né? Eu estranhei, porque é uma das primeiras coisas que se lê num processo. Eu falei, não, esse carro pegou fogo parado no estacionamento do prédio subterrâneo com o motor desligado. A pessoa ficou assim, o perito na hora ficou assim. Ele não leu a coisa. Depois ele já chegou na frente do carro que ele nunca tinha visto, falou, agora eu quero ver onde é que estava o vazamento de combustível. Eu falei, como vazamento de combustível se o carro estava desligado, não tinha bomba bombeando combustível para o motor do carro? Né? O incêndio foi um incêndio seco, era bater o olho e ver que foi um incêndio seco. Preconceito, né? Então, mas isso, eu estou falando de um perito judicial chegando e falando isso na minha frente. Né? Agora, imagina isso em concessionária, você chamando o perito da fábrica para vir olhar o carro. Né? Então essa conversa a gente vê ela rotineiramente. É uma coisa que nós vemos sempre por aqui. O André, só para você ter uma ideia, hoje, quando você tem alguma coisa que você vai pedir garantia na Jeep, à fábrica, você sabe qual a primeira coisa que eles pedem? Eles pedem para mandar foto da mala do carro, foto do cofre do motor do carro. Sabe por quê? Por quê? Para ver se o carro tem GNV, para poder chegar, opa, vou negar. Porque, e é o que a gente fala, o cara assim, mas não pode. Eu falei assim, olha, se você entrar na justiça, normalmente você vai ganhar. Porque se o defeito apresentado no carro não tiver nenhuma relação com a instalação do GNV, não tem por que você não ganhar. Agora, você vai ter que entrar numa briga, porque a montadora ela não vai dar. É o motivo dela negar. Eu já vi
casos que eu já vi cliente que teve problema na bateria, a bateria deu defeito dentro da garantia. Olha, não tem garantia porque você botou GNV no carro, e não vou dar e acabou. O outro queimou Sim. o pós-chave, não tem nada a ver, não vou dar porque o cara botou GNV no carro. Não, porque ele botou um kit multimídia no carro. Ele mexeu na parte elétrica do carro. Christian, então, diante dessas constatações que você nos conta, que o André nos conta, é correto esse pensamento de que a fábrica realmente, as concessionárias não gostam de dar garantia. Na verdade, elas não gostam de dar garantia com receio de não ser paga, então. Exatamente, exatamente. Senão elas adorariam, né? E aí vai uma outra coisa que eu não sabia, que eu descobri há pouco tempo. Muitas vezes, a garantia, na verdade, não sai nem do bolso da fábrica. O que acontece? Vamos supor, você tem lá uma peça da Bosch, por exemplo, vamos citar a Bosch. Deu um defeito. A concessionária vai mandar para a montadora e a montadora manda para a Bosch. Olha, essa peça aqui está com defeito, está dentro da garantia, eu te comprei isso aí, você vai ter que ressarcir. Né? E às vezes a despesa é dividida, às vezes é toda do fornecedor, e isso ajuda a explicar por que algumas montadoras adotaram no passado, recente, a política de fazer o seguinte: poxa, eu preciso fazer carro para PCD, por exemplo, que é o portador de deficiência, que é um carro mais barato, preciso reduzir custo. O que ele faz? Reduz a garantia do carro de 3 anos para 1 ano. Mas por que ele reduz? Porque é uma questão de lógica. Na hora que você compra uma peça, você chega para a Bosch e fala assim: quanto é que custa? Custa R$1.000, um exemplo. Pô, mas olha só, eu preciso, se você reduzir a garantia de 3 anos para 1 ano, você vai me dar garantia de 1 ano só na peça. Se não reduzir, aí eu reduzo para 980, 960. Opa, beleza. Aí ela reduz, consegue manter um custo do carro mais baixo, entendeu? E compensa. Só para, eu acho importante ressaltarmos, nós citamos a Bosch porque é uma grande fabricante, não tem nada a ver com poderia ser qualquer outra. Claro, Só para deixar bem claro que não estamos falando de nenhuma peça específica. André, as suas considerações finais, porque já passamos do tempo. Ah, sim. Não, a consideração final que eu gostaria de dar é que é o seguinte. Recentemente eu tive um outro processo que eu acompanhei uma perícia, para vocês verem que a coisa, muito dos problemas que eu tenho em perícia, na verdade é uma cadeia de eventos. O Christian tem uma visão mais voltada para fabricante e concessionária, e eu venho um passo adiante, porque eu trabalho com a perícia. E na verdade eu percebo que é uma cadeia e que muitas vezes o próprio perito tá no meio dessa cadeia. Né? Então, por exemplo, eu tive um caso recente de um processo por causa de uma falha de um freio de uma motocicleta, em que o rapaz sofreu um acidente e está com invalidez permanente. Era um rapaz novo, 20 e poucos anos, sofreu um acidente de moto e agora tem família para cuidar. E nós processamos, a fabricante foi processada por causa da falha do freio. Qual foi a conclusão do perito? Isso, eu fico embasbacado com as historinhas da carochinha. Qual foi a conclusão real do perito no laudo? O laudo foi uma história da carochinha do começo ao fim, tá? Mas a conclusão final do perito foi: a moto sofreu acidente por uma falha de manutenção. Olha bem, por uma falha de manutenção evidenciada, quer dizer, comprovada, através da não observação da manutenção anual que o fabricante recomenda para o veículo. O carro a moto ainda estava em quilometragem de revisão, a revisão de 20 mil quilômetros, né? Mas a quilometragem, já tinha passado aquele prazo anual de revisão, porque era uma moto de final de semana do rapaz andar de final de semana. E então, quer dizer, fazia 2 ou 3 anos que ele não entre a revisão de 10 mil e a de 20 mil, se passaram acho que 2 ou 3 anos que ele não fez a revisão anual. E o perito concluiu que foi falha de manutenção porque ele não fez essas revisões. Né? E isso é muito semelhante ao que você chegaria numa concessionária e pediria, eles iam alegar mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Eles usam qualquer artifício da garantia
para não te dar garantia, para não assumir a culpa num caso de um acidente ou alguma coisa assim. Então, na verdade, o que o Christian está falando, na verdade, ele é uma cadeia longa e que muitas vezes até extrapola o próprio espaço do fabricante e do concessionário. A gente percebe que existe uma vontade de usar a desculpa mais fácil de ser entendida para justificar aquele acidente para junto de um juiz e tocar o barco, jogar a culpa no dono do carro. Que, aliás, é a coisa que mais existe, né? Você vai olhar, a culpa sempre é do motorista, a culpa sempre é do dono do carro. Ah, porque ele não fez a vistoria. Ah, porque eu não posso dar garantia nisso daqui, porque isso daqui está exposto às intempéries, ou a irregularidade do piso, alguma coisa assim, e os caras tiram da reta. Certo. E antes de encerrarmos o programa, que esses são os comentários de hoje sobre garantia, eu gostaria de citar, que não falei no início, que o Christian hoje está com essa jaqueta para homenagear o Dia do Motociclista. Isto. Que ele também é motociclista. Você também gosta de uma moto, André? Eu gosto. A minha carteira de moto já tem quase 40 anos. Você ia para a faculdade de moto? Eu ia para trabalho e depois para a faculdade de moto. E você, Christian, quanto você anda de moto? Olha, eu ando de moto desde os 15, mas por incrível que pareça, tirei a habilitação tem 5 anos. Tem 5 anos. Só que desses 5 anos para cá, eu já rodei aí, eu devo ter rodado mais ou menos aí, pelo menos uns 100 mil quilômetros já em cima de uma moto. E vocês fizeram viagens longas já? Viagens longas? Primeiro que voltinha para motociclista são 500 quilômetros, né? Isso. Tudo é desculpa. Esse final de semana mesmo o pessoal falou assim, vamos comer um torresmo? Vamos aonde? Ali em Juiz de Fora. A gente vai rodar 200 e tantos quilômetros para ir, 200 e tanto para voltar. Né? Para ir comer um torresmo lá em Juiz de Fora. O motociclista raiz, ele quer que chova mesmo, porque ele adora tomar chuva. A gente não tem frescura. Eu era um pouquinho pior que isso, porque eu era preparador de... Lembra do tempo das RD 350 LC? Quem não lembra, né? A Viúva Negra, a famosa Viúva Negra. Famosa Viúva Negra. Eu preparava aquelas motos para racha de rua. Então conta aquele caso para nós, por que ela era chamada de Viúva Negra? Ela era uma Viúva Negra porque é o seguinte, a RD 350 LC, na verdade, ela era uma moto de competição. O projeto original da moto era uma moto de competição, que ela foi adaptada para a rua, né? E o motor foi amansado para o motociclista normal, mas mesmo assim ela já tinha um desempenho absurdo. Só que o problema é que era o seguinte, ela tinha muito motor, mas ela ainda não tinha evoluído toda a parte ciclística dela. Ela não tinha quadro, a rigidez do quadro dela era ruim, suspensão dianteira era ruim, suspensão traseira. Barulho muito chato. Bom, era o motor 2 tempos, né? Era o velho enrosco do motor 2 tempos. Né? Mas era um motor que, se você soubesse dar uma trabalhadinha de leve, você soltava uma cavalaria absurda daquele motor. Mas me contaram o seguinte, André e Christian, que ela chamava de Viúva Negra porque a partir de determinada rotação ela abria uma válvula ou algo do tipo. Isso, que era uma potência YPVS. O que é Y? O que é essa válvula? Porque é o seguinte, ela era uma válvula. Porque assim, você tem... No motor 2 tempos, ao invés das válvulas, você não tem propriamente uma válvula. A válvula é o pistão. Então, conforme o pistão sobe e desce dentro da camisa, ele vai abrindo e fechando janelas que estão na lateral do cilindro que tem comunicação para passagem de fluxo. Então, existem comunicações para entrar mistura e existe uma comunicação para você descarregar os gases queimados. Os gases essa válvula da YPVS ficava na janela de escape e em baixas rotações ela dificultava a saída dos gases. Então você dava mais torque em baixa rotação. Mas em alta rotação ela abria para dar potência. Funcionava como um turbo? Não exatamente como um turbo, mas funcionava, vamos dizer assim, funcionava como se fosse um comando variável. Sim. Um comando de válvula variável. Vocês, como sempre, é difícil encerrar.
Bom, o programa de hoje, os comentários são esses. Querem encerrar com Pode ir, uma sinfonia? claro. Sim. Uma sinfonia? Então vamos lá, é hora da sinfonia. Isso é muito bom. Parabéns. E o bola de engate, ô Valdez? Não, bola de engate, claro que não podemos ir encerrando a parte do debate, porque a bola de engate que nós falamos dos vídeos mais bizarros, estranhos que nós encontramos na internet, sempre estará por aqui, porque devemos incentivar o bom senso, né, André e Christian? Claro, claro. No mínimo. Com certeza. No mínimo. Então, vamos ao bola de engate. Toca o play aí, operador. Pero mire, es un videocassete muy precioso, no tiene eco, es una buena, puede creer. La marca es buena, no necesite la garantía soy yo. Sí, y de Balacobaco. Prometo no meu mandato resolver tela que quebra sozinha, não tem garantia. Trincou, acabou a garantia. Garantia não cobre mau uso. Tela trincada não tem garantia. Prometo no meu mandato resolver isso. Trincou, acabou a garantia. Então tá bom, amigos. Por hoje é só. Curtam, compartilhem, deixe like ou dislikes, se manifestem para sempre melhorarmos e crescermos esse canal para termos mais debates e nos escrevam do que vocês gostariam que falássemos para procurarmos especialistas e fazerem novos programas. Até a próxima e muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Cristian. Valeu, Valdez. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.